Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. Esta é a parte 2 do nosso estudo sobre a metanoia. Se você ainda não assistiu a parte 1 e tem interesse em assisti-la, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, próximo texto que vamos analisar é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Tá? Então ali o apóstolo escreve: Mas, se ainda o nosso Evangelion está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste Aeon cegou os entendimentos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelion do Crestus, que é a imagem de Deus. Olha só, que coisa maravilhosa, tá? Então aqui o apóstolo escreve que o Evangelion, que na minha leitura ele está fazendo referência ao próprio Evangelho do Senhor, ele não usava o termo Evangelho de forma genérica. Quando ele falava Evangelion, é porque ele tinha o texto em mãos do Evangelho do Senhor. Toda a pregação dele era baseada no Evangelho do Senhor. E eu vou fazer um vídeo mais para frente provando isso. Que o apóstolo várias vezes citava passagens do Evangelho do Senhor. Olha que coisa incrível. Mas enfim, o Evangelion está encoberto. Para quem? Para os que se perdem. Ou seja, para os que estão perdidos e errantes nesse cosmos de trevas. Para os que ainda possuem a mente psíquica. Tá? Ou seja, está encoberto. Né? É o véu do templo. Tá? É aquilo que ilude, que distorce a percepção, que cega o entendimento, que impede a pessoa de enxergar a realidade, tá? Nos quais o Deus deste Aeon cegou os entendimentos. Então, olha só. Novamente a palavra Aeon, que é o século, é a realidade temporal. No caso aqui é a prisão temporal do demiurgo, tá? E quem é o Deus deste Aeon? Ora, vá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Volte lá. Veja quem foi que criou os luminares para determinar sinais e tempos. Quem foi que criou a realidade temporal? O demiurgo, Elohim, que é o deus fenício cananeu que foi adotado pelos judeus. Ou, segundo a tradição, por Moisés, que foi quem escreveu o Gênesis. E aqui, quando a gente lê Tertuliano ele faz uma menção desta passagem, tá? Deste versículo. E ali ele fala que Marcion, na leitura de Marcion, o deus deste Aeon é sim o demiurgo, tá? É uma referência ao demiurgo, ou mesmo a Jeová, que é o tetragrama, é o nome pelo qual o demiurgo se apresentou ao povo de Israel. Tá? Então, o Deus deste Aeon, o demiurgo Jeová, cegou os entendimentos. Olha só, pessoal. Ele cria uma barreira na mente que impede a pessoa de acessar o terceiro céu. E quando vocês olham Gênesis capítulo 2, versículo 17, é justamente sobre isso. Porque da árvore da gnose dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a árvore do conhecimento era proibida, e ele ameaçava de morte quem comesse desta árvore. Por isso que ele cegava os entendimentos. Ele impedia as pessoas de fazerem distinção entre o bem e o mal. Por isso que o povo daquela época do Velho Testamento, e até hoje as pessoas que seguem o Velho Testamento, são espiritualmente cegas. São espiritualmente imaturas, imperfeitas.
não alcançaram ainda a maturidade espiritual. São os psíquicos. São pessoas que, através do Velho Testamento, justificam genocídio, matança. São pessoas que consideram normal que o povo de Israel invadisse outros povos e matasse todo mundo e roubasse o ouro e a prata de outros povos. Então, como que o Demiurgo conseguiu levantar este povo de Israel que saía por aí matando e saqueando as pessoas? Justamente porque ele cegou os entendimentos daquele povo. Aquele povo não tinha capacidade de pensar, eu não vou fazer isso porque isso é errado, isso é maligno. Não. Para eles, o bem e o mal era uma coisa só. É o dualismo do Demiurgo, né? É o dualismo que harmoniza o bem e o mal, a luz e as trevas. Porque o Demiurgo é um ser dual, tá? Isaías fala isso. Enfim, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelion de Christus, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Evangelion, que é a palavra do Christus, é o Logos do Christus, é uma luz que resplandece nas trevas. Porque, como eu disse, o Aeon é trevas, né? São as trevas exteriores, é o cubo preto. E quando vem o Christus com o seu Logos, que é a sua palavra, ele lança luz às trevas. Por isso ele vivia dizendo, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada que esteja nas trevas que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Olha só. E conhecido é gnoskein. Tem relação com a palavra gnosis, tá? Ou seja, mais uma vez o texto grego denunciando as obras malignas do Demiurgo, tá? Então, o que o Christus também dizia, ninguém acendendo uma candeia a coloca debaixo da cama, mas a coloca no velador. Ou seja, se você acende uma vela, candeia era a vela daquela época, né? Tipo uma lamparina. Você não vai colocar ela debaixo da cama, mas você coloca ela no velador, que é um local alto, para iluminar toda a casa. Ora, se o Christus falava disso, é porque ele próprio é a luz que entrou no cosmos de trevas, que revelou o Pai, a luz verdadeira, não a falsa luz dos luminares, dos corpos celestes, mas a luz verdadeira do Pai, a luz espiritual. Tá? E aqui fala que é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? O Christus. Né? Colossenses 1,15. O Christus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Pai é invisível. O Pai é Espírito. Por isso que o Pai se manifesta na forma do Filho, para se revelar a nós. Tá? Isso aqui é modalismo. Modalismo combinado com docetismo, tá, pessoal? Porque o Christus não veio em carne, ele veio em espírito. Com aparência de homem, em semelhança de homem, tá? Isso está em Filipenses 2 e Romanos 8. Ele veio em semelhança de homem, nele não foi feito um homem de carne. Ele foi feito semelhança de homem, tá? Enfim, agora vamos para o último texto que eu separei, que também é maravilhoso e que conecta com Romanos 12, tá? Então, está em Laodicenos, capítulo 4, versículos 17 ao 24. Então, aqui Laodicenos, para quem não sabe, foi trocado o nome para Efésios, tá? No cânon marcionita, Efésios tinha o nome Laodicenos, tá bom? E, por incrível que pareça, esta passagem também não aparece em algumas reconstruções do cânon marcionita. Mais uma coisa inexplicável, né? Uma passagem maravilhosa que vai falar sobre a metanoia não está em algumas reconstruções, tá bom?
Provavelmente porque Tertuliano não fez referência a esta passagem, logo, alguns reconstrutores concluem que, se Tertuliano não falou sobre ela, ela não estava no cânon marcionita. Na minha opinião, este é um método equivocado de restaurar o texto. Tá? Mas a Bíblia da Marcionite Christian Church tem essa passagem ali. Tá? Não estou dizendo que é a melhor Bíblia do mundo, que é a melhor reconstrução do mundo, mas a gente tem que reconhecer que eles fizeram certo em manter muitas passagens, tá? Porque às vezes é melhor você manter um texto do que removê-lo, né? Porque ao remover um texto sem ter certeza do que se está fazendo, você pode estar removendo uma passagem que tem alto teor marcionita e então o cânon fica incompleto. Mas enfim, não é o assunto deste vídeo aqui, tá bom? Reconstrução do cânon marcionita, tá? E aqui, só para lembrar, a gente reconhece o valor de todas as reconstruções, tá? Do cânon marcionita, mas a gente tem uma opinião própria, tá? A gente tem uma opinião de que muitas reconstruções aí estão equivocadas, tá bom? Enfim, vamos para a leitura do texto. O apóstolo escreve: E digo isto, para que não andeis mais como andam também os outros povos, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Mas vós não aprendestes assim a Crestos, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Yeshu, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Olha só, esta passagem é muito reveladora. Então, vamos para a análise do texto. Aqui, para iniciar, eu quero demonstrar para vocês que na leitura católica eles colocaram, no lugar de povos, eles colocaram gentios, tá? Como se o apóstolo fosse um judeu racista, né, e falasse que só os gentios, né, os não-judeus, são uns ignorantes, né, uns burros, entendeu? Não, pessoal, não é isso, tá? No grego aqui, a palavra é etnos, etnos. E a palavra etnos não significa gentil, ela significa povos, nações, tá? Então o apóstolo estava falando dos povos em sentido geral, não uma divisão artificial entre judeus e gentios, tá bom? Então é etnos, de onde vem a palavra etnia, por exemplo, né? As diferentes etnias, os diferentes povos ao redor do mundo, tá? Então ele fala: E digo isto para que não andeis mais como andam também os outros povos, na vaidade da sua mente. Então aqui mente é o nous. Novamente aparece a palavra nous no grego. Então é uma mente vaidosa, uma mente egocêntrica, arrogante, ou mesmo uma mente vazia, uma mente que está separada de Deus, tá? Entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento deles está em trevas.
as trevas cegaram o entendimento destes povos. Tá? O entendimento é o quê? É a consciência, é a percepção do mundo e da realidade. Olha só essa parte que interessantíssima. Ó. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? Que a morte, o estado de morte, não é uma morte física literal. É justamente o que o apóstolo está falando aqui. Separados da vida de Deus. Isso que é o estado de morte na interpretação marcionita. Quando a gente está separado da vida de Deus, ou seja, do terceiro céu, né? A pátria celestial, a vida, a nova vida em Crestos, que é o bom Deus. Percebem? E quando ele fala pela ignorância que há neles, então aqui ignorância, a gente precisa olhar o grego. E qual é a palavra do original grego? Agnoia, agnoia. Olha que interessante. Agnoia é uma forma negativa de entendimento, ou seja, esse prefixo a, né, ele dá o sentido de ausência, né, ou de negação, ou seja, é a falta do entendimento, é a ausência do entendimento. Por isso, agnoia, que é parecido com agnose. Tem a mesma raiz etimológica, agnoia e agnose. O que é a agnose? É a ausência da gnosis. É a negação da gnosis. Ou seja, quem está separado da vida de Deus é quem não tem a gnosis. É quem não tem o entendimento, a compreensão. E olha que coisa incrível. O termo agnose aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Que este capítulo 15, o apóstolo está falando sobre a ressurreição. E na visão do apóstolo, aqueles que não entendem a ressurreição, ou que negam a ressurreição, ou mesmo que não passaram pela ressurreição, são aqueles que têm agnose de Deus, ou seja, traduzindo para o português, são aqueles que não têm conhecimento de Deus, não têm gnoses de Deus. Ou seja, que não conhecem Deus, tá? Que ainda não conheceram o bom Deus, o Crestos. O Pai ainda não foi revelado a eles, pois eles acham que Deus é o demiurgo, o Deus psíquico. Eles ainda não entenderam que Deus é pneuma, tá? E tudo isso está relacionado também com a ressurreição. E aqui o apóstolo complementa este versículo 18 dizendo: pela dureza do seu coração. Então, a dureza do coração podemos encontrar também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 15. Ali o apóstolo escreve: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que interessante. Então, o véu sobre o coração, pelo menos na minha leitura, está correlacionado com a dureza do coração, né? É um coração duro, um coração cego. Então, continuando a partir do versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento. Então, aqui, sentimento não é um amor passional ou algo desse tipo. Sentimento aqui é a intuição, é a capacidade de intuir, de perceber, de sentir as coisas espirituais. Então aqui me lembra o Jardim do Éden, que Adão e Eva estavam num estado de ignorância e que ao comerem o fruto da árvore da gnosis, o olho deles
se abriu, né? Ou seja, eles passaram a conhecer, passaram a intuir, passaram a sentir a realidade espiritual. E aqui o apóstolo escreve: se entregaram à dissolução. Então, dissolução aqui vem de azeugeia, tá? Em sentido marcionita, é o domínio da carne, a ausência do pneuma. Por que isso? Porque aqui os católicos vão fazer uma tradução falando de libertinagem, imoralidade sexual, vão fazer uma interpretação moralista dessa palavra. Mas a interpretação marcionita de azeugeia seria o quê? O domínio da carne, quando não existe o pneuma e então as paixões da psique, melhor dizendo, dominam a pessoa, né? A mente psíquica domina, porque já não tem mais o pneuma que mortifica a psique. Porque é o pneuma que mortifica a psique. Isso o apóstolo escreve, tá? E eu conecto aqui com Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Crestos crucificaram a carne, ou a psique, com as suas paixões e desejos. Ou seja, é o Crestos que crucifica a psique. É a morte do velho homem. E quem não tem o Crestos fica entregue à dissolução, ou seja, essas paixões e desejos que vêm do homem psíquico, tá? Se vocês quiserem entender melhor, precisam ler Gálatas 5, tá? Ali fala das obras da carne, porém, eu devo dizer-lhes que Gálatas 5 foi bastante adulterada, inclusive essa parte das obras da carne, mas ali, tirando a parte moralista, vocês vão ver que as obras da carne, que na verdade eu estou criando uma tese de que ali eram os frutos da psique e não as obras da carne, uma hora eu vou falar sobre isso. Então ali os frutos da psique são as características do demiurgo, tá? Idolatria, feitiçaria, homicídios, que mais? Ciúmes. Ele fala, eu sou Deus ciumento, né? Ele fala em Êxodo e Deuteronômio. E uma das obras da carne, ou frutos da psique, é o ciúmes. Ou seja, está tudo muito exposto e evidente de que o demiurgo não é o Pai Celestial. O demiurgo é um Deus menor, é o Deus antigo, o Deus psíquico. Enfim, não vamos fugir muito aqui do tema. Próximo versículo. Mas vós não aprendestes assim a Crestos, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Yeshu. Então aqui, o que o apóstolo está mostrando? Que a pregação dele é baseada no Crestos. Como eu disse antes, ele utilizava o Evangelion como base da sua pregação. O Evangelion de Yeshu Crestos. Então ele não estava inventando nada, ele não estava usando textos gnósticos, né? Nem filosofia platônica, tá? Ele não estava debaixo da autoridade dos apóstolos de Jerusalém, que são psíquicos. Ele estava recebendo diretamente da fonte, que é o Crestos. Ou seja, é como se o apostólicon, que é a pregação e o logos do apóstolo, fossem uma extensão do Evangelion do Crestos. É uma extensão. E muitas vezes o apostólicon explica aquilo que estava codificado no Evangelion, quase que criptografado, né? Então, o apóstolo ele tem um papel de intérprete do Evangelho, tá? O apóstolo é o intérprete.
do Evangelho. Podemos dizer isso, né? E ele é o intérprete original e verdadeiro, diferentemente dos falsos apóstolos, tá? Pedro, Tiago e João. Estes aí foram os corruptores do Logos, tá? Os falsificadores do Logos. E isso é assunto para outro vídeo também. Mas enfim, a partir do versículo 22 fica muito interessante, porque o apóstolo escreve que quanto ao trato passado, olha só, referência ao passado, né? Ao que é antigo, ao Velho Testamento, tá? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então aqui é basicamente a mesma frase utilizada em Romanos 12. Né? Romanos 12 fala o quê? E sede transformados pela renovação da vossa mente. Aqui o apóstolo escreve, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É quase a mesma coisa. E a palavra mente é nous, tanto em Romanos 12 quanto aqui em Laodicenos 4. É o nous. E ele termina dizendo, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Então olha só. Que segundo Deus é criado, ou seja, é uma nova criação. É uma nova criação. Não somos mais criaturas do demiurgo. Somos feitos nova criatura. O apóstolo fala isso várias vezes, né? Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Yeshu Crestos, ou seja, geração, criação. Ou quando ele fala em Gálatas 4, meus filhinhos, por quem novamente sinto as dores de parto. Olha só, o apóstolo é como se fosse o nosso pai na fé, e não Abraão. Né? O verdadeiro pai na fé é o apóstolo, porque pelo Evangelho ele estava nos resgatando das mãos do demiurgo e criando novas pessoas, transformando pessoas que estavam num estado psíquico para um estado pneumático. Tá? E isso aqui também tem relação com Simão Mago, tá bom, pessoal? Simão Mago dizia a mesma coisa, né? Que o demiurgo fez o homem da terra, mas eu, Simão Mago, estou fazendo o homem pelo ar. E o ar tem relação com o pneuma, né? Pneuma, essa palavra, tem relação com as coisas aéreas, atmosféricas, né? Enfim, Simão Mago também é assunto para outro vídeo, tá? Existem aí fortes evidências de que Simão Mago e o apóstolo eram a mesma pessoa, tá? Então, este novo homem é criado em verdadeira justiça, ou seja, não é mais a justiça do demiurgo, baseada na Torá, mas sim a justiça do Crestos, que é baseada no amor ao próximo, né? Que é o ágape, o amor fraternal, tá bom? Então, pessoal, do versículo 20 ao 24, temos aqui uma explicação de como ocorre a transformação do velho homem para o novo homem, tá? E ela ocorre na mente. É a renovação da mente. É o fim da mente psíquica de Adão e o surgimento da mente pneumática do Crestos, tá? Por isso que o apóstolo fala, nós temos a mente de Crestos, tá bom? Então vejam que interessante, só para encerrarmos, tá? Aqui é um caso que o apóstolo parece estar fazendo referência ao Evangelho. Porque, lendo esta passagem, me ocorreu uma revelação.
que aqui, na verdade, existe um paralelo entre estes versículos e Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38, que é a passagem na qual o Crestos fala a parábola do vinho novo. Ou seja, não se coloca vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Tá? E aqui é o apóstolo interpretando o que são os odres. O odre velho é o velho homem, o homem psíquico, de mente psíquica. E o odre novo é o novo homem, é o homem pneumático, com a mente pneumática. Tá? Então, como eu havia dito, o apóstolo ele é o intérprete do evangelho. Tá bom? Então, agora sabemos que o que o Crestos estava falando na parábola do vinho novo não é sobre vinho nem odres, é sobre nós, é sobre pessoas, tá? A passagem do homem psíquico para o homem pneumático. E aqui o apóstolo nos mostra que isso ocorre no âmbito da mente, do nous, da consciência. Tá bom, pessoal? Então, eu quero encerrar por aqui o estudo sobre a metanoia. Eu espero que este estudo tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tá? Tenha sido luz e revelação para os que escutaram. E espero que nós, marcionitas, estejamos cada vez mais familiarizados com essa ideia de metanoia. E eu volto a dizer, eu não sou o dono da verdade, tá? Isso aqui são as minhas conclusões, tá? Que eu tirei a partir dos meus estudos. Mas as pessoas têm liberdade para discordar. Mas, sinceramente, quando a gente pega a ideia de gnosis, de conhecimento acerca do bom Deus, do Pai que se revela através do Filho que veio nos resgatar de uma prisão psíquica, né, de um estado de ignorância acerca do Deus desconhecido, do terceiro céu, das coisas espirituais. Quando a gente pega tudo isso, a gente vê que esse conhecimento, que já é bem aceito no meio marcionita, ele não é incompatível à ideia de metanoia. Na verdade, são complementares. A metanoia justamente é o processo que a gente passa para sairmos de um estado de ignorância e entrarmos num estado de conhecimento acerca de Deus. Ou seja, a transmutação mental, a renovação da mente. E não é arrependimento, não é pecado moral, culpa, julgamento. Isso quem criou foi a Igreja Católica. Essa falsa aparência de santidade que até hoje os religiosos e o sistema religioso continuam replicando. Não é sobre isso. É algo muito mais profundo, é algo gnóstico. É o fim do Adão psíquico e o surgimento do Crestos pneumático. Tá? Isso aqui é conhecimento cristiano marcionita do primeiro e segundo século. Não é algo que vocês vão achar em qualquer lugar por aí, porque isso é algo que foi extremamente distorcido pela Igreja Católica, porque este ensino ele anula completamente a teologia católica. Este ensino expõe a mentira do demiurgo. Então, concluindo, eu vejo a metanoia não só como compatível ao marcionismo, mas como essencial para entendermos o marcionismo, e principalmente a soteriologia marcionita, ou seja, a doutrina da salvação dentro do marcionismo. Como alcançamos a salvação? A resposta é pela metanoia, pela transformação da mente, né? O despojar do velho homem, o revestimento do novo homem através da renovação do nous, através da renovação da mente,
através da mente de Crestus. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, o Pai Celestial, fé no Crestus, que o pneuma esteja com todos, que todos tenham paz e discernimento, e até o próximo vídeo.